Bom dia, boa tarde ou boa noite, senhoras e senhores. Conforme a sessão da manhã, a sessão da tarde ou sessão Corujão. Muito bom te ver por aqui, contar com sua presença, contar aí com sua animação, exatamente com seu fôlego. Respirar é ter fôlego. Você tem fôlego para falar, para cantar, para fazer alguma coisa? Você tem fôlego de vida? É o bem essencial do ser humano. A vida é o bem principal do ser humano. Nobres senhores, levanta da poltrona, folgado. Se inscreva no canal, fortalecer, edificando a casa. Vamos fazer amigos, somar, multiplicar e acrescentar. Eu fui ali, mas eu acabo voltando. Eu voltei novamente. Vamos ao direito administrativo. Levanta da poltrona, folgado. Vem para a sala, aumenta o volume. Vamos agora ao direito entidades do terceiro setor. Primeiro setor, entes da administração pública direta e indireta. Segundo setor, atuação da iniciativa privada que visa garantir lucro no mercado. Terceiro setor, entidades privadas que atuam sem fim lucrativo. As entidades do terceiro setor, também conhecidas como paraestatais. Paraestatais são entidades que possuem como objetivo a execução de atividades de interesse social. Elas não possuem fins lucrativos em virtude de sua relevância pública, gozam de benefícios concedidos pelo ente estatal. São pessoas jurídicas de direito privado instaurado por particulares, que não integram a estrutura administrativa como entes da administração direta ou indireta, mas atuam ao lado do Estado na prestação de serviço, não exclusivo e sempre de cunho social. Em virtude disso, se submete aos princípios básicos que norteiam a atuação administrativa e ao controle financeiro do Tribunal de Contas. Pode ser dividido nas seguintes espécies: entidade de serviço social autônomo, entidade de apoio, organizações sociais, organizações de sociedade civil de interesse público e organizações da sociedade civil. O serviço social autônomo, temos aí o sistema S. Já viu determinadas empresas em que começa com a letra S? Você já lembrou quais são? Temos aí esses tipos de serviços que são dessas prestadoras. Temos o SESC, o SESI, o SENAI, o SENAR, os serviços sociais autônomos dessas paraestatais. Executam atividades de fomento, auxiliam a capacitação de determinadas categorias profissionais. São entidades criadas por autorização legal. Admite-se que sejam constituídas sob a forma de associação ou fundação, ou ainda por meio de estruturas não previstas no direito civil e reguladas pela lei específica da autorização. Recebe autorização do poder público para arrecadarem e utilizar contribuições para fiscais na sua manutenção e por receberem verbas públicas através de cobrança de tributos, estão sujeitos ao controle do Tribunal de Contas. Além disso, é indispensável a respeito aos princípios inerentes à licitação pública para suas contratações. Por se tratar de entidades filantrópicas, sem finalidade de obtenção de lucro ou sem lucros, pode vir ser enquadrada na imunidade, de acordo com o artigo 150, inciso 6º da Constituição. Entretanto,
Ressalta-se que as ações propostas em face das entidades de serviço social autônomo devem tramitar na Justiça Estadual. Seus empregados não dependem de concurso público de provas ou de títulos para ingresso em suas atividades e são regidos pela CLT, que é a Consolidação das Leis Trabalhistas. Entidade de apoio, temos a FAPEX, FUS. Entretanto, as entidades, elas executam atividades direcionadas ao que é a saúde, educação e pesquisa científica, através de programa de pesquisas e extensão, juntamente com órgão ou entidades públicas que atuam nesse serviço. São criadas por particulares, à medida que mediante lei e são mantidas pela União, razão pela qual se submete ao regime privado. O vínculo com o poder público é estabelecido através de assinatura de convênio e pode ser constituída sob a forma de fundações, privadas, associações e cooperativas, respeitando sempre a finalidade não lucrativa. As organizações sociais estão voltadas para a prestação de serviço não exclusivo do Estado, tais como ensino, pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico, proteção e preservação do meio ambiente, entre outros definidos em lei, por não integrar a estrutura da administração pública direta ou indireta, não depende ao que de lei para sua criação. O vínculo com o poder público é efetivado através da realização do contrato de gestão. O contrato de gestão, por sua vez, somente é convalidado após a aprovação do ministro ou titular do órgão supervisor ou regulador da área de atividade correspondente ao seu objeto social e do ministro do Estado da Administração Federal e Reforma do Estado. As organizações da sociedade civil de interesse público são pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, criados por particulares e habilitados perante o Ministério da Justiça. Atua em área como assistência social, promoção da cultura, defesa da conservação do patrimônio histórico e artístico, promoção gratuita, o que da educação ou da saúde, dentre várias áreas apresentadas. Atenção! Quando, por exemplo, necessitar contratar com terceiro para a execução de suas atividades, não há dispensa de licitação expressa em lei, o que justifica a necessidade de licitar. As organizações, por exemplo, da sociedade civil, são pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, que não distribuem entre os seus sócios ou associados, conselheiros, diretores, empregados ou doadores eventuais e resultados, sobras excedentes operacionais brutos ou líquidos, dividendos, bonificações, participação ou parcela de seu patrimônio, auferindo o que, mediante o exercício de suas atividades e o que aplica integralmente na consecução de respectivo objeto social, de forma imediata ou por meio de contribuição de fundo patrimonial ou fundo de reserva. Entretanto, já o chamamento público, que é o procedimento seletivo regulado pela Lei 13.019/2014, com a intenção de garantir a impessoalidade do ente público na escolha da entidade privada que celebrará os termos de colaboração ou de fomento. A publicação do edital no site do órgão interessado, a classificação das propostas pela comissão de seleção por aprovação de 2/3 de seus membros servidores, ressalta que está imediata impedida seja de participar comissão, pessoa que nos últimos 5 anos tenha mantido a relação jurídica com a menos uma das entidades em disputa. A habilitação da entidade para a celebração do termo de colaboração ou do termo de fomento, a entidade interessada sem fins lucrativos deverá comprovar no mínimo 3 anos de existência, com cadastro ativo comprovado por meio de documentação emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, com base no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, CNPJ, assim como
a experiência prévia na realização com efetividade do objeto de parceria ou que de utilização, o encerramento, que é também finalizada a seleção pela comissão, deverá o certame ser encaminhado para a autoridade responsável pelo órgão para a homologação do procedimento. A administração pública homologará e divulgará o resultado do julgamento em página de site oficial da administração pública na internet ou site eletrônico oficial equivalente. Entretanto, o procedimento de manifestação de interesse social, que vai firmar os termos desse fomento como entidades privadas que proponham planos de trabalho para a execução da atividade de interesse público, a lei institui o procedimento de manifestação de interesse social como instrumento por meio da qual as organizações da sociedade civil. Entretanto, a dispensa e inexigibilidade do chamamento, em algumas situações a lei prevê a possibilidade de se firmar o certame diretamente por meio de dispensa ou inexigibilidade da seleção, que decorre de situação lógica na qual demonstra a inviabilidade da competição, não havendo definição taxativa de suas hipóteses, uma vez que deve ser analisada a possibilidade ou não de se fazer a seleção em caso específico. No caso de dispensa, ocorre em casos nos quais a competição é viável e, portanto, exigível a realização do certame. Nos casos, a lei define um rol exaustivo de hipóteses de dispensa que não pode ser ampliado por meio de atos concretos. Esses requisitos para celebrar as parcerias, seja, pode celebrar um termo de colaboração ou termo de fomento. As organizações de sociedade civil deverão ser regidas por estatutos. As entidades deverão ter objetivos voltados à promoção de atividades e finalidades de relevância pública e social, não podendo ter finalidade lucrativa. E indicará ainda ao menos um dirigente que se responsabilizará, seja de forma solidária, pela execução das atividades e o cumprimento das metas pactuadas. Entre essa liberação relacionado pelo ente estatal e da aplicação de determinados recursos, será feita em parcelas, que serão liberadas com estrita conformidade com o cronograma do desembolso aprovado. Entretanto, desde que demonstra no plano de trabalho a impossibilidade física de pagamento, mediante transferência eletrônica em função de peculiaridades do objeto, da região onde desenvolverão as atividades dos serviços a serem prestados. O termo de colaboração ou de fomento pode admitir realização de pagamento em espécie, desde que restrito ao limite de R$ 800 por beneficiário e o limite global de 10% do valor da parceria. Os gastos efetivados pela organização da sociedade civil, desde que haja aprovação do plano de trabalho, as despesas com remuneração de pessoal, admitindo regulamento, inclusive em relação às despesas com FGTS, contribuições sociais e demais encargos. Cumpre ressaltar que o fato de se pagar os encargos trabalhistas com recursos transferidos pelo poder público não seja vínculo trabalhista direto, desde com os empregados da organização da sociedade civil, razão pela qual, se houver inadimplemento em relação às verbas trabalhistas, não haverá responsabilidade da administração pública em relação aos entes débitos. Da mesma forma, se admite o plano de trabalho, o pagamento de custos indiretos necessários à execução, tais como despesa de internet, transporte e telefone, entre outras proporções, nunca inferior a 15% do valor total da parceria. Temos a prestação de contas. Constatada irregularidade ou omissão na prestação de contas, será concedido prazo de 45 dias, prorrogar por igual período, para a organização da sociedade civil sanar a irregularidade ou cumprir a obrigação. A responsabilidade de aplicação de penalidade
A lei estabelece, pela execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho e com as normas desta lei e da legislação específica, a administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar a organização da sociedade civil. Entre ela temos advertência, sempre por escrito, configurando que a penalidade menos intensa em razão do cometimento de infração mais leve, a suspensão temporária de participação em chamamento público, que também é o impedimento de celebração, termos de fomento, termos de colaboração e contratos com órgãos e entidade da esfera de governo, da administração pública, sancionadora pelo prazo não superior a 2 anos. A declaração de inidoneidade para participar em chamamento público ou celebrar termos e fomentos, termos de colaboração e contratos com órgãos e entidades de todas as esferas de governo. Um de abraço, bem-vindos à minha casa!